Olá, eu sou o Lucas Marques, gerente de serviços da ServiceWise. Olá, eu sou o Gabriel Ragazzi, diretor executivo da Expertise Solution. E eu trouxe hoje aqui o Gabriel da Expertise Solution, exatamente para dar um briefing sobre esse serviço que é tão importante para as pequenas e médias empresas. Gabriel, dos pontos do serviço de outsourcing de impressão, nós vemos aí um principal benefício é a redução de custo com um ambiente atualizado, com um suporte técnico especializado, com uma empresa especializada em outsourcing de impressão, ofertando esse tipo de serviço. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais para nós quais são os principais benefícios e qual é a redução de custo efetiva que nós temos aí com esse serviço. Legal, Lucas. Bom, realmente, isso é uma prática muito comum e é notado em todas as empresas de grande porte e empresas multinacionais que estão chegando no Brasil. Isso é um conceito, inclusive, para as suas filiais pequenas. E agora está se expandindo também para as pequenas e médias empresas. E por que isso é tão benéfico para as empresas? Em especial pela redução de custo. Tá? O que acontece muito com as empresas é que, por mais que tenha um especialista de TI, essa pessoa acaba comprando um equipamento que muitas vezes não é adequado para as necessidades dos seus usuários. E não leva em conta os seus principais gastos, que não é o equipamento em si, e sim seus suprimentos, seu suporte e sua manutenção. Quando você contrata um serviço de outsourcing de impressão, o que nós levamos em consideração é muito mais o que vem depois do equipamento. Então a gente analisa a questão do equipamento para determinar o modelo mais adequado para aquele cliente, ou para aquele departamento, ou para aqueles usuários. E posterior a isso, a gente avalia equipamentos que se enquadram com esse perfil, mas que vão levar para o seu usuário um custo-benefício interessante. Então é um custo não só de página, mas é um custo de manutenção para essa empresa que está prestando serviço. É um serviço de pós-venda de forma que fique tranquilo para ambas as partes, tanto para a empresa de outsourcing como também para os usuários, para que eles sempre tenham a disponibilidade daquele recurso que foi contratado. Esse é um ponto muito interessante, que muitas das vezes nós visitamos um cliente que está com uma impressora sem uma manutenção adequada, ou muitas das vezes já expirou o prazo de garantia, a parte de suprimento, por uma tentativa de redução de custo, é comprado de maneira irregular. Então, o serviço de outsourcing ele tende a atender todos esses critérios. Tem um suporte técnico de garantia, com a garantia do parceiro, que muitas das vezes, e no caso da Expertise Solution, é um parceiro do fabricante. Com isso, ele consegue ofertar o mesmo serviço de garantia, reposição de peças, toda a manutenção preventiva, garantindo que o seu ambiente de impressão esteja disponível quando você precisa. Exatamente, Lucas. Nós trabalhamos justamente na disponibilidade do recurso que o cliente está contratando com a gente, e não em cima de um equipamento. Muitas empresas trabalham fornecendo equipamentos, e aí fornecem seus suprimentos, fornecem uma manutenção, mas a sua preocupação está em cima do equipamento. Nós não. Nossa preocupação está em cima da disponibilidade daquele recurso que o cliente contratou. Então, se ele tem um multifuncional, ele tem contratado recursos como digitalização, recursos como impressão, é nisso que nós vamos focar. Então, nossos técnicos são certificados pelos fabricantes, nós somos uma empresa autorizada de grandes marcas, e esses técnicos vão atender num prazo que seja coerente com aquele atendimento, visando restabelecer o equipamento no menor prazo possível. Então, isso faz com que o seu usuário fique feliz. E é muito comum, quando você não tem o outsourcing, que as empresas tenham diversos modelos de equipamento, de diversas marcas, com diversos tipos de suprimento. E quando você vai fazer a gestão disso, acaba sendo muito difícil. Porque, ora, você tem que montar um estoque de suprimentos diverso. Você acaba investindo muito dinheiro nesse suprimento. Muitas vezes, esse seu gerenciamento acaba tendo alguma falha, e a hora que você vai trocar um cartucho que acabou, você não tem. E aí você é obrigado a pegar, despender uma pessoa sua, sair para a rua para comprar numa grande empresa que tenha próximo ali para poder disponibilizar esse recurso mais rápido para o teu usuário. Como empresa de outsourcing de impressão, você vai ter seus suprimentos disponibilizados pela empresa.
Esse suprimento acabou, é simples, você liga, você manda um e-mail e vem uma pessoa e repõe esse suprimento para você. Então você tem uma gestão muito mais simples. E na grande maioria das vezes com um número muito reduzido de equipamentos. Então é fácil para você gerenciar, é fácil para você como administrador da rede do cliente fazer a gestão, porque muitas vezes dois tipos de drivers, no máximo você atende toda a rede do cliente. E os usuários também é muito mais simples, porque ele pode sair de um departamento em outro, ele vai ter equipamentos similares, ele vai saber como trabalhar um equipamento e saber como trabalhar em outro. Aliás, Lucas, essa é uma particularidade nossa. Sempre que nós implementamos um outsourcing, a gente faz um treinamento operacional com os usuários. Porque muitas vezes eles não conhecem os recursos que tem o equipamento. Imprimir, todo mundo sabe. Agora, tirar proveito de recursos de impressão, esse é um treinamento que a gente dá para o cliente. Isso é muito legal. Um dos benefícios aí que nós acompanhamos é o departamento RH precisa fazer uma impressão confidencial. Você tem um equipamento que tem uma senha, ele faça a impressão e digite a senha para que a impressão seja impressa. Então, esse tipo de detalhe, esse tipo de equipamento faz uma grande diferença com relação ao ambiente de um escritório, um ambiente corporativo. Tá? E tudo isso contribui para a diminuição do seu TCO, que é o seu custo total da operação. Uma das principais dúvidas com relação ao ambiente de outsourcing de impressão é qual a diferença de eu ter um parque de impressão interno próprio e contar com uma empresa especializada em outsourcing de impressão. Quais são os benefícios? Poderia dar um overview para nós, Gabriel? Quais são os benefícios desses dois ambientes? Essa justamente é sempre a nossa principal prova, né, que a gente leva para os clientes. Muitas vezes o cliente olha como um outsourcing como um custo a mais. Fala, poxa, eu vou gastar mais contratando uma empresa para poder fazer esse serviço para mim. E muitas vezes ele já tem as suas impressoras e ele não quer dispor dessas impressoras. Tá? Mas o que o outsourcing de impressão preza e leva para os seus clientes? Em especial, a redução de custo. Então já vai justamente contrário ao que pensam a maioria dos clientes. E por que leva a redução de custo? Muitas vezes o cliente faz uma analogia simples. O custo que ele tem hoje comprando cartuchos versus o custo que ele vai ter contratando uma empresa de outsourcing. Só que ele esquece que ele investiu no equipamento. Ele esquece que esse equipamento vai dar manutenção. Ele esquece que esse usuário que utiliza esse equipamento muitas vezes tem uma dúvida e ele despende uma pessoa ou outra para dar um suporte para esse usuário. E muitas vezes é uma pessoa que não é especialista no assunto. Ele esquece que ele tem um comprador que tem que ficar fazendo cotações de suprimentos e na grande maioria das vezes são máquinas de marcas diferentes, de modelos diferentes e ele faz cotações em locais diferentes. E esses locais diferentes também são no caso da manutenção. Muitas vezes ele tem uma assistência de uma empresa e uma outra assistência para a outra marca. Tá? Fora isso, ainda tem o investimento de suprimento. Ele compra esses suprimentos para que, quando o seu equipamento acabe, ele tenha que trocar, então ele tem que ter ali tudo isso reservado em estoque. Então muitas vezes ele acaba tendo um estoque grande e isso é um dinheiro parado. E sem falar no ponto que muitas das vezes ele compra de diferentes fornecedores, tem que fazer, se der um problema ele tem que ter a nota fiscal para fazer a devolução, ou muitas das vezes gestionar toda esse complexidade de compras acaba sendo um fator que ao invés de ele estar dedicando o tempo ao negócio, ele está dedicando o tempo a resolver problemas que não estão trazendo dinheiro para a empresa. Que é o Exatamente. do cliente. Exatamente, Lucas. Você tocou num ponto fundamental. A partir do momento que ele tem um outsourcing, primeiro, ele não paga o equipamento. O equipamento faz parte do serviço. Então, se esse cliente vem a evoluir o seu serviço, ou o seu serviço vem a ter outras necessidades, ao longo do contrato, ele tem a flexibilidade de mudar esse tipo de equipamento. Então hoje ele não precisa de cor, amanhã ele precisa de cor. Hoje ele não precisa de uma digitalização, amanhã ele precisa de uma digitalização. Então o outsourcing disponibiliza a flexibilidade desse serviço contratado. Outro ponto que é fundamental é o quão fácil é trabalhar com outsourcing. Então você vai ter uma empresa que vai te fornecer o todo, o equipamento, o suporte, o suprimento, a manutenção, as peças. Porque, poxa, peraí, a questão não é só fazer a manutenção do equipamento, a questão é as peças.
E essas peças pode não ter na assistência técnica que você levou. E não é um exagero falar que você pode levar um equipamento numa assistência técnica e esse equipamento fique lá 2 meses parado, porque não tem uma peça. Infelizmente no Brasil, uma peça vai importar, leva 2 meses. Quando você tem um serviço contratado com uma empresa de outsourcing, ela vai levar para você a resolução daquele seu problema. Se for para trocar uma peça, ela vai trocar uma peça. E se o fabricante não tiver essa peça, no caso da expertise, nós disponibilizamos um equipamento com um backup. Então o cliente não para com o seu serviço. E esse é o nosso principal foco, a disponibilidade daquele serviço. Então fica muito mais fácil do gestor estar trabalhando com a gente. Ele não tem uma pessoa para fazer a compra de suprimentos, ele não tem uma pessoa que cuida da manutenção, ele não tem uma pessoa que é a pessoa que mais conhece sistemas para poder fazer um suporte para aquele usuário que tem uma dúvida. Ele tem um número, ele tem um e-mail, que ele entra em contato com uma empresa, um único fornecedor que vai resolver todos esses problemas para seu cliente. Qual seria a melhor solução de outsourcing de impressão para um departamento comercial, que eu entendo que ele tem uma necessidade de uma impressão color, uma impressão diferenciada? Qual que é a sua visão? O que você recomenda nesse caso? Tá. Hoje nós temos vários fabricantes no mercado. Existem obviamente os principais fabricantes que têm equipamentos excelentes. Existem outros fabricantes que talvez aqui no Brasil não sejam tão grandes, que talvez também não tenham esse equipamento com tantos recursos ou tão robustos. Mas quando a gente fala de impressão cor, existe um ponto que é crucial, que divide 2 mundos. Existem fabricantes que produzem equipamentos voltados à impressão colorida para escritórios. Existem equipamentos voltados para a impressão colorida, certificando a qualidade da cor. Então esses equipamentos a gente costuma chamar de certificados Pantone, ou seja, ele vai garantir aquela cor. Então esse é um primeiro fator. Nós buscamos... Dá um exemplo de como garantir a cor. Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo simples. Nós temos um cliente que por algum tempo ele reclamava junto ao seu fornecedor de impressão que o seu manual, e isso era um documento muito importante para ele vendia um serviço onde ele disponibilizava um manual que tinha aproximadamente 500 páginas e o seu manual saía num tom cinza. E a sua empresa, o logo era azul, e esse tom cinza, na verdade, era uma nuance desse azul. E quando nós colocamos um equipamento nosso, com certificação Pantone, ele teve de volta aquela cor que era a sua cor característica, né? Que era a sua imagem. Então, não basta simplesmente você passar uma informação colorida. Você muitas vezes está levando uma imagem. E para um departamento comercial, como você colocou, o que importa para ele a cor? Importa numa apresentação de uma proposta ou numa apresentação, por exemplo, de uma planilha de resultados. Quando você está falando de uma planilha de resultados, muitas vezes ela é interna e a cor é o suficiente. Mas uma proposta, você está levando mais do que uma informação. Você está levando a sua empresa junto com aquele documento. E para isso a cor é fundamental. Uma representação da cor de forma errada vai fazer com que a sua empresa ela chegue com uma visibilidade talvez não tão boa. Um exemplo que também contribui para isso, muitas empresas utilizam-se de suprimentos não originais, em especial para a cor. Qualquer diferencinha das nuances de cor entre um suprimento amarelo para um suprimento magenta pode resultar numa cor final rosa ou numa cor final laranja, sendo que a cor que você exatamente queria era um vermelho de um tom mais forte. Então todo esse tipo de cuidado nós estamos cada vez mais trabalhando para garantir que esse cliente que venha contratar com a gente, em especial equipamentos de cor também, tenha a sua qualidade ao final do trabalho. Muito obrigado, Gabriel, pelos esclarecimentos. Eu espero que essas informações tenham ajudado para a sua tomada de decisão e com certeza nos falaremos em breve. Muito obrigado.